Olá, boa tarde. Hoje, 8 de maio de 2020, sexta-feira, estamos na nossa 52ª live, num horário diferente. Hoje eu precisei atrasar aqui uma horinha para iniciar a live. Tá tudo bem, graças a Deus, mas os compromissos aí que me prenderam fora e não deu para eu iniciar no horário que a gente normalmente faz, que é às 15h30, mas estamos aqui no nosso compromisso, mais um dia aqui de live, né? Mais um dia, sexta-feira, chegando no final de semana. Boa tarde a todos que estão entrando, a Eliana, a Rosângela, T. Rosangelam Carvalho, boa tarde, a Rosana tá aí também, e o Degar Mota, o pessoal vem entrando e nós estamos aí iniciando nossa live com algumas notícias. Aí eu não vi muitas notícias hoje não, mas uma notícia me passaram, encontrei pessoas que me falaram que a quarentena, o isolamento foi prorrogado no governo de São Paulo até, se não me engano, até o final de maio, mais 3 semanas. Se foi isso mesmo, e as pessoas estão muito preocupadas, muito preocupadas. Estão, assim, claro que sabendo da questão da necessidade, né, de nos protegermos contra a Covid-19, da necessidade do isolamento, né, porém também as pessoas estão muito preocupadas com relação ao comércio, à parte financeira, muitas lojas que não vão poder abrir e continuam fechadas. Imagina um comércio fechado por 2 ou mais meses, continuando a pagar suas contas, seus impostos, com seus funcionários. Isso é catastrófico mesmo, né? A situação, nós nunca pensamos que passaríamos por uma situação dessa, equivalente quase que a uma guerra, né? Com tantas dificuldades, e aí alguns setores abertos, outros não. É muito difícil mesmo, muito complicado. A Regina entrou, Regina. Tô te devendo aí as fotos lá do apartamento, depois te mando, quando tiver tudo pronto. A Rosane entrou, a Renata, boa tarde. A Rosana confirmando mesmo que é 31 de maio, né? Cinesiologia Emocional entrou. A Veri Sanches, bem-vinda a todos. Letícia Mayumi. A Jo entrou também. Nerd Fit Mam. Michel, deixa eu ver quem aqui entrou. O Michelangelo Mari, tá? O pessoal dizendo mesmo que prorrogou o Dória até 31 de maio, né? Olha, tem questões aí complicadas, viu? Não dá pra gente se colocar no lugar de ninguém, não, infelizmente. A Jo dizendo, boa tarde, Roberto. Que susto me deu, não viu aviso sobre o novo horário da live, esperei quase uma hora, liguei pra Adriana, então ela me avisou. Opa, desculpa, a única maneira que eu soube de avisar era colocando um aviso no Instagram mesmo, né? Colocando uma postagem avisando que estava na rua. Atrasei para voltar, então ia atrasar muito, aí eu pus um aviso. Eu sinto muito aí pelo susto, mas tá tudo bem, graças a Deus. Rosângela, deixa eu ver aqui, Rosângela entrou. Michelangelo e a Rosana colocando que as notícias da Baixada não são boas em relação ao número de contaminados. Exato, o número vem aumentando muito, tá? Então, certamente isso é uma notícia preocupante, né? Eu vou estar de plantão hoje, amanhã, segunda-feira, nos próximos 4 dias eu vou dar 3,5 de plantão. Então, vamos ver, está aumentando muito o número de casos, a gente atende lá a gente chama de gripário, né, que é onde são triados os casos de sintomas respiratórios. Começou com um médico, passou para 2 e depois agora passou para 3, né, tendo que atender porque a demanda está muito grande. E eu vou espirrar. Desculpa, não é gripe, tá bom? Mas é simplesmente alergia, mas tá tudo certo. A Dória prorrogou, deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Então a gente continua sabendo, assim, continua evidenciando aquilo que a gente infelizmente já previa, que é o aumento do número de casos nesse mês de maio. Provavelmente o ápice vai ser daqui para um mês. Aí o pessoal pergunta, mas nunca chega esse pico, né? Quando é que vai ser esse pico? Está sendo, a gente não sabe se, né, se vai ser agora, se vai ser daqui a uma semana, daqui a 3, mas nessa época é que nós estamos experimentando o aumento
de casos. A Renata dizendo que a minha âncora, é verdade, minha âncora da PNL, mas nesse caso não foi não, viu? Foi alergia mesmo. Ela lembra, hein? Renata lembra, tá com a memória boa. A Rosângela dando oi. A Sônia Maria Pagan entrou também. Eu quero saber de vocês, como é que vocês estão, como é que estão lidando com isso. Colegas têm me falado que estão acompanhando muitas pessoas que estão surtando, muito preocupadas, muito ansiosas, então com todas essas questões, o próprio medo do adoecimento seu, das pessoas que amam, né? A própria questão de estar mais restrito, não poder sair muito, né? A Regina colocando aqui, acho que em função do isolamento social não ter chegado ao nível ideal seria o caso de decretar o lockdown. Olha, isso vai depender muito do local e de como é que estão os casos, né? Tem regiões que o lockdown já está sendo implantado. Por quê? Porque as pessoas não estão respeitando e a consequência disso é que os casos estão explodindo, estão crescendo demais. Então, nesse momento, essas localidades precisam. Acho que aqui em Santos, o que a gente observa é que eu acredito que ainda não seja necessário esse lockdown. Mas realmente as pessoas estão saindo demais e assim, dizendo, é meu direito, né? Eu vejo assim, no nosso país, a dinâmica de muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, é uma dinâmica muito infantil. É uma dinâmica assim, de pensar, eu primeiro penso em mim, eu não penso nos outros, eu não quero saber das outras pessoas. Se eu quero fazer, eu faço, né? E os outros, o problema é deles. Então essa dinâmica é uma dinâmica infantilizada, uma dinâmica egoísta, egóica, de olhar somente para o próprio ego, tá? E isso vai levar as pessoas a consequências, né? Porque esse tipo de postura aumenta o risco de contaminação e talvez em algum momento a gente veja que isso vai se prolongar mais tempo por conta desse comportamento, que vai ser necessário medidas mais drásticas como lockdown, isso vai ser por um tempo maior, então todo mundo vai sofrer. Em vez de todo mundo respeitar, aguardar o tempo e as coisas irem voltando ao normal, fala, não, mas eu não quero, o outro também não quer, aí eu saio, me aglomero e a consequência vem. O Instituto Luciano Alves entrou, bem-vindo, constelador Luciano Alves, a Rúbia também, constelador, entrou, o pessoal chegando na live, essa live que a gente faz diariamente, gente, olha só, quem diria, né? Eu já esperava por isso, eu achava que pelo menos nós teríamos aí 2 meses de prolongamento desses episódios, então eu previa fazer umas 60 lives, já estamos chegando, né? Hoje é a live número 52, agora muita gente está fazendo live. Quando eu comecei, não tinha quase ninguém fazendo, mas aí as pessoas foram percebendo, né, a extensão desse problema e começaram a colaborar também fazendo lives, trazendo pessoas, trazendo convidados, né? Isso aí é muito importante porque ajuda no dia a dia, ajuda a gente a ter algo para assistir, para ver, né? Que a gente possa compartilhar experiências, que a gente possa trazer visão de pessoas, né, que possam contribuir, possam somar nesse momento com dicas valiosas, com informações. Então tem sido muito bacana mesmo. Quem quiser assistir as lives anteriores, todas, praticamente todas, já estão lá no meu canal do YouTube, que é o Roberto Debs, se não me engano, é o canal do YouTube. Estão subindo todas as lives, somente umas 3 até o momento não subiram ainda, tá? Mas todas com convidados já estão lá. Andréa Vaz entrou, a Vânia Nazelo entrou. Eu não consigo ver a fotinho, mas a Vânia é a mãe da Fê? Não sei se é. A Paula Guadalupe entrou, Cris Henkel, Cleusa Lopes, a Débora. Oi Débora, tudo bom? Bem-vindos a todos, a todas. E seguimos aí, né? Estamos aqui para procurar esclarecer dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que anda acontecendo, sobre o que tem sentido, sobre dicas bacanas para dar, coloquem aqui. Se eu souber a resposta, a gente vai conversar. Se não, a gente pergunta também para os universitários e dá um tempinho para a resposta. Eu esqueci do microfone. Deixa eu colocar o microfone que eu acho que ajuda mais no som. A Rosângela colocando aqui. Por essa razão que o Dória aumentou a quarentena, pelo fato de pessoas não respeitarem. Ele aumentou a quarentena porque a gente observa que o número de casos vem aumentando, que a lotação hospitalar está ficando num nível crítico,
né, a questão dos leitos para enfermidade grave, para as UTIs e tudo mais, então é necessário fazer essa prorrogação. Por quê? Porque se abrir agora, as pessoas vão se aglomerar, as pessoas vão achar que está tudo bem, e aí o número de casos mais para frente vai subir muito, pode haver até uma segunda onda, e a gente fica muito preocupado com isso, né? Então a gente precisa realmente... Eu vejo assim, aqueles que decidem, né, os políticos e tudo mais, eles ficam entre a cruz e a espada. Claro que muitos têm objetivo político, e muitos que querem realmente fazer o que é certo, tem que pesar todos os lados. O que eu faço? Eu fecho tudo, prejudico aqueles que precisam abrir, a parte do comércio, da economia, ou eu abro tudo e favorece lentamente a economia, mas também volta a aumentar o número de casos. Então, é um dilema, né? É mesmo uma escolha de Sofia aí. Um dilema ético, uma questão gravíssima que não tem realmente como decidir, né? Então a gente pensa primeiro na saúde, primeiro a saúde vem. A gente tem que estar vivo para depois procurar resgatar a parte econômica, a parte do comércio, a parte social, né? Estando vivo a gente vai trabalhar para fazer isso. E claro que também quem decide, né, tem que ajudar, tem que fazer algumas normas ou leis complementares ou algo que favoreça as pessoas que estão com todo esse prejuízo, né, financeiro, econômico e tudo mais, porque passando a fase da doença, que logo, logo, se Deus quiser, mais um mês, mais 2, mais 3, a questão da doença vai ficar mais sob controle, acredito eu, a não ser que aconteça alguma novidade, uma segunda onda aí, mas passando a fase da doença, a sequela vai ser muito maior, social, financeira, econômica, né? Tenho conversado com muitas pessoas, muitos pacientes, tenho atendido ainda, então muitos pacientes contando, né, que estão numa situação crítica, não tem mais como fazer. Como é que eu vou fazer se minhas contas estão chegando e eu não estou trabalhando, né, para poder entrar dinheiro para pagar minhas contas? Olha, isso está acontecendo em todos os lugares. Temos que ter muita atenção, né? Muita atenção para isso e um olhar muito cuidadoso. A Renata está dizendo que quem não acreditava que os hospitais de campanha seriam usados está aí. Gente, tem gente que cria teorias, né, da conspiração e que não, tinha gente até há pouco tempo falando que nada disso existe, que não precisa usar máscara, que tudo isso é uma invenção, enfim, utópico. Então, olha só, né? As pessoas acreditam no que querem. Tem gente que hoje ainda acredita que o homem foi para a Lua. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, o que a gente pode fazer, né, gente? Crença. Acreditar vem de crença. Crer, né? Então, a gente crê naquilo que a gente quiser. É muito difícil mudar a crença de alguém, tá? Então, a gente não discute sobre crença com outras pessoas, né? Você não discute sobre religião. Você não discute sobre coisas que a pessoa acha, que ela acredita piamente. Então, nesse caso, a gente aceita. A gente aceita o que o outro coloca e pronto. É isso que a gente precisa fazer. A Jane entrou, a Júlia Soares entrou, a Andréia, a Natália entrou. Como é que estão? Andréia, sua mãe, como é que está? Espero que esteja melhor. A Eliana, alguém postou para os que desrespeitam, deve ser, as regras. Imagina se num campo de guerra você e seus companheiros se decidem fumar, a fumaça denuncia o grupo todo para o inimigo, todos. Então, exatamente. Né? Nesse momento, nós precisamos pensar no coletivo. Aliás, como eu tenho dito desde o começo, o coletivo agora é o aprendizado. Né? Essa doença, ela vem globalizando, né, o acometimento de todos. Então, todos nós estamos sujeitos a adoecer, a morrer, né, a ter casos graves na minha família, na sua. Então essa doença ela vem homogeneizando o planeta, né? Não importa se eu tenho $1 bilhão ou se eu sou morador de rua, nesse momento todos nós estamos sujeitos. Então, se isso está equalizando, homogeneizando a população, então nós precisamos agir como um todo, como uma globalidade, tá? Então isso é importante, é um dos aprendizados. Aprender
a estar aqui também para os outros, aprender a atuar como coletividade, parar de pensar no meu umbigo, eu vou sair comprar tudo, vai fechar supermercado, como no começo, as pessoas comprando milhares de coisas, não tendo para os outros. Não é o momento disso, é o momento de pensar no todo. Outro aprendizado é como a gente lida com o tempo. Eu estou em casa, eu estou desesperado. Então aprenda a usar o seu tempo, não fique desesperado, não surte, use o seu tempo de maneira produtiva, assista uma série bacana, faça um curso online, tem muitos cursos online gratuitos agora, assista lives que tenham a ver com temas que você gosta, né? Compartilhe coisas, ideias, chame pessoas para conversar pelos aparelhos, pelas redes sociais, enfim, estude, faça aquele curso que faz tempo que você queria fazer e não faz. Então tudo isso, gente, são medidas, são ações que a gente precisa fazer. Agora nós precisamos atuar como adultos. O adulto não fica choramingando, fica reclamando, fica se rebelando. Isso é coisa de criança, é coisa de adolescente. Tá? Então nós precisamos estar como adultos agora. A Rosângela está perguntando da mãe da Andréia e a Andréia já entrou e espero que ela possa trazer notícias tranquilizadoras para nós sobre a sua mãe. Vamos esperar. A Júlia está dizendo, Roberto, eu e o Arlindo Salgueiro, também a Júlia é uma colega psicóloga, nos formamos juntos. E o Arlindo, que é um psicólogo também aqui de Santos, e Leonardo Paterlini, estamos com um canal no YouTube, Verdadeiro Self, então quem quiser acessar, tem o meu canal com os vídeos, todas as lives subiram lá, vários vídeos de sistêmica, tem o canal que a Júlia está colocando aí, o Verdadeiro Self, também de psicologia, gente, muita coisa para a gente acessar, tá? Então se a gente for se programar, dá para ficar ocupado o dia inteiro só com coisas boas, só com aprendizado, com estudo, com compartilhamento, com dicas bacanas, tá? Eu estou fazendo vários cursos online agora, cursos que eu sempre fiz, né? Mesmo antes. Eu aproveito o meu tempo estudando, ouvindo cursos no carro, em todos os lugares que eu estou indo, tá lá, todo dia ouvindo, estudando, porque eu tenho uma síndrome que chama eterno aprendiz, na verdade é uma dinâmica. O eterno aprendiz é aquele que sempre sabe que não sabe tudo e nunca vai saber e precisa sempre estudar, porque para mim é um prazer. Estudar é um prazer, tá? O André entrou, colega consteladora, tudo bem? A Luísa Helena Furlan entrou. A Jane, como é que está, Jane? A Jane recuperada há 16 dias da Covid-19. Gostaria de saber se posso ir na minha filha, se tem como pegar ou passar. Será que dá para saber? Obrigado, estou bem. Jane, o que se tem falado, o que a gente sabe até o momento, é que passou 14 dias, nós já podemos voltar à vida normal, tá? Isso hoje. Então, de repente, amanhã pode vir uma outra notícia preocupante, que precisa de mais tempo. Já houve algumas notícias que o vírus estaria se replicando numa segunda leva após algum tempo, aí depois disseram que eram só partículas de RNA, não é contagioso. Então, eu não tenho como te garantir, nenhum médico. Mas pelo que a gente sabe e tem orientado, eu tenho, por exemplo, uma pessoa com sintomas do Covid-19, eu atendo, avalio, dá para ficar em casa, está tudo bem, assim, não tem sintomas de alerta de gravidade, você vai ficar em isolamento 14 dias. Está aqui o seu atestado, se você trabalhar para se afastar, o seu termo de notificação de isolamento, né, termo de consentimento, e fique em casa 14 dias. Passou os 14 dias, está tudo bem? Volte à sua vida normal. Essas são as informações que a gente tem, ok? Então, espero que você esteja realmente bem, que bom. Olha a Andréia dando notícias que a mãe dela está reagindo bem na UTI, por enquanto não precisou entubar, graças a Deus, amém, graças a Deus. Todo mundo aí numa corrente de vibração por todos os doentes, pela mãe da Andréia também, vai dar tudo certo, se Deus quiser. A Simone entrou, a Rosângela falando que bom, Andréia. Andréia, agradeço a todos pelas orações de pensamento positivo e todas as correntes, muito bom, legal. A Paula Guadalupe, ô Paula, tudo bem? Moro em BH e nosso prefeito, Calil, está tentando preservar vidas. Eu apoio, mas respeito quem não concorda. Eu posso e quero ficar em casa, mas vejo alguns da família que não estão levando a sério. Pois é, a questão de não levar a sério pode trazer consequências para as pessoas que não levam a sério e para os outros que convivem com ela ou mesmo moram na mesma localidade, né? Então, nesse momento, nós precisamos levar a sério. Quem ainda não entendeu que essa é uma doença séria que está afetando o planeta todo, está vivendo num mundo alternativo, num mundo paralelo. Não está olhando para a realidade,
para as notícias, para os números. Se a gente olha a notícia, o Brasil já passou de 100 mil casos, passou de sei lá quantas mortes, eu nem vi ontem, que eu estou sem televisão desde que eu mudei, ainda e só vai instalar daqui a uns 4 dias, sem TV, sem internet em casa, imagina, né? Com um adolescente aqui o negócio tá bom. Mas faz parte, são questões que a gente lida. Tá? Mas quem não tem um número, por exemplo, sei lá, se tem 10 mil que morreram, você pode, ou 100 mil contaminados pelo Covid-19, você pode multiplicar por 10 o número de pessoas, por 10, porque é uma subnotificação muito grande. Tá? Então, quando a gente ouve falar em 100 mil casos, pode pôr que pelo menos 1 milhão, 1,5 milhão de casos tem pela subnotificação. Tá? Não é para assustar, é para a gente ser realista. A Regina: revisitar momentos passados, mergulhar de cabeça para dentro de nós mesmos, regressar do mergulho, perceber o quanto crescemos e o quanto temos ainda a aprender, exercício difícil, porém necessário. Exatamente, Regina, esses momentos aqui que a gente está tendo são uma oportunidade. Lembra que eu sempre falo, crise, o ideograma oriental para crise é composto de duas palavras, 2 ideogramas. Um é risco, perigo real, e outro é oportunidade de mudar, crescer e transcender. Então, quando a gente passa por uma situação de muito risco, de muito perigo, ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de transformar a situação. Darcerezo entrou, a Paula dizendo que é verdade lamentável. Eliana: aconteceu algo interessante, a Policlínica ligou aqui em casa, perguntando se a minha mãe e eu estamos bem, achei eles muito atenciosos. Isso, um serviço de saúde de excelência, isso que deve acontecer. Maravilha que a Prefeitura está conseguindo fazer isso, achei ótimo, uma boa notícia, né? Porque o que a gente sabe, né, que o serviço de saúde tem muitas críticas, mas também tem pontos muito positivos. Eu digo assim, eu sou médico, atendo no privado e atendo na rede pública também. E o SUS é um sistema de saúde, no papel, fantástico, talvez um dos maiores ou o maior do planeta. Porém, a gente sabe que para ele ser efetivo precisaria que os gestores atuassem bem dentro daquilo que está previsto, que não houvessem desvios e outras coisas que a gente sabe que infelizmente acontece no nosso país. Aí o SUS seria de outro planeta, seria uma coisa fantástica, tá? Mas um dia chegaremos lá, se nós, aproveitando o aprendizado, observando bem o que os políticos estão fazendo ou não fazendo, soubermos eleger políticos por sua competência, por sua idoneidade, não sermos ludibriados, enganados, eleição após eleição, cairmos atrás de promessas, entrarmos como pessoas que endeusam políticos e que acham que eles são pessoas infalíveis e maravilhosas, do A ou do B, o X ou Y, porque eles não são gente igual a nós. E pior, pode olhar que os políticos, na sua maioria, são psicopatas. Todas as pessoas em cargos de poder e de mando, elas têm os psicopatas, tem os psicopatas neuróticos e os psicóticos doentios mesmo. Eles são atraídos por cargos de poder e mando, então estão lá. E se a gente acreditar somente nas palavras, não observar as atitudes, não observar a coerência, tem congruência entre o que se fala e o que se faz? Gente, acorda, precisamos acordar, nos tornarmos adultos, ok? Euridice Nova entrou, a Carla Palamone, a Samanta, a Ada Brancini, Lidiane Baldo, todo mundo entrando aí, muito bem-vindos. E a Jo perguntando por que a recuperação leva exatamente 14 dias. Não leva exatamente 14 dias, Jo. É um período aproximado. Nesse período de 14 dias é o tempo que o organismo utiliza os mecanismos de defesa, os mecanismos homeostáticos fisiológicos e consegue lidar com essa infecção e combatê-la. Tá? Então é um período aproximado. Tem gente que é menos, tem gente que é mais. Então, de repente, passou 14 dias, você continua com um sintoma, continua quietinho. Porque pode ser que você ainda esteja numa fase, né, ainda não chegou na fase de cura. Tá? É uma estimativa média, pela observação dos casos, pela observação geral dos casos. A Renata dizendo que está com saudades da Ada. A Ada, eu e a Márcia, o último café que nós tomamos na rua foi com a Ada, a gente encontrou a Ada no Gonzaga e ainda estava assim, uma portinha aberta e a gente tomou um cafezinho na rua. Foi a última vez. Saudades das coisas que a gente fazia, das coisas básicas, sair, tomar um cafezinho, bater um papo com as pessoas, né?
dar uma voltinha. Oxe, eu tô com uma saudade de botar o pé no mar e caminhar na praia. Gente, olha, vou te falar, viu? A gente precisa se adaptar mesmo. Essa doença está mostrando que a gente precisa ter muita flexibilidade, aprendermos a nos adaptar, tá? A Fátima entrou, Fátima tem feito umas lives bacanas de domingo aí, lives musicais de piano. Então, quem quiser curtir aí, não sei se você vai fazer esse domingo também, Fátima, mas se for, pessoal, é Fátima Bernardo, cliquem aí, coloquem ela como contato, amiga de vocês, e ela está compartilhando lives ao piano na varanda da sua casa, maravilhosas, maravilhosas. Tem enriquecido muito, dado um alento para as pessoas, né? Que a música dá um grande alento. Parabéns, Fátima, pela sua doação. Um beijo. Sandra Pustilhani entrou. Renata Jô também está com saudade da Jô. A Ada dando oi. A Fátima, boa tarde. A Maria Elizabeth Mônaco entrou. A Rosana. Começamos a dar valor às pequenas coisas. Exato, é outro aprendizado, né, Rô? A gente vai olhando aí as coisas que a gente fazia e a gente agora não pode fazer. Dar uma voltinha tranquilo na rua, pisar com o pé na areia da praia. Coisas assim que não custam nada, né? Dar um abraço nas pessoas, nossa, dar um beijo. Nossa, isso aí agora a gente vê, pô, quando é que a gente vai conseguir de novo fazer isso? Sei lá, daqui a um mês, 2, 3, 6, espero que logo. Mas quando a gente vê, a gente começa a valorizar as pequenas coisas, que é um outro aprendizado, valorizar as pequenas coisas, ressignificar aquelas coisas que acontecem na nossa vida. Rosana Videira entrou, a Fátima está dizendo, obrigado amigo, vou tocar domingo em homenagem às mães, maravilha, ó, live da Fátima em homenagem ao Dia das Mães, domingo, que horas, Fátima? 17 horas você tem feito, é isso? Coloca aqui para nós, tá? E vamos lá, live do Dia das Mães. A Helena está colocando um link abaixo para músicas, frequência do amor. Gente, que bom a gente poder estar junto e compartilhar dicas legais, bacanas. Olha, a dica da Eliana, a dica da Fátima, 18 horas, através do Face, né, Fátima? A Fátima, o Facebook da Fátima, ela vai, eu acho que é do Face, pelo menos, né? Coloca se não for, compartilhar músicas para o Dia das Mães. Olha, tem mães que estão sozinhas, tem mães que estão isoladas, idosas, né? Então, nesse momento, é um momento difícil, muito difícil, né? Pessoas idosas que têm que ficar sozinhas, que no seu dia a dia compartilhavam com amigos, né? Saíam na rua, então tem muita gente que está sofrendo bastante, suas dificuldades, e vamos procurar trazer coisas boas para essas pessoas. Ó, Fátima, 18 horas, Facebook, Fátima Bernardo, tá? Associe, coloquem ela como amiga de vocês ou sigam ela lá no Face e participem da live 18 horas, tá? Vai ser muito bacana. Se eu conseguir também vou, senão eu assisto depois. E é o que eu digo, tem gente falando, Roberto, suas lives estão ajudando e tal. Você vai colocar em algum lugar? Já coloquei. As lives estão no meu canal do YouTube. Quem quiser assistir, perdeu a live dos sonhos com a Vera Leon, perdeu a live da criança interior que eu fiz com a Vivian, a live com a Ari Brito, com o Dr. Mário Tavares, com o Fábio da Personal Cardio, com a Nutri Karina Budi. Nossa, foram tantas, com o Giovanni Bianco, com o Dr. Fábio veterinário. Então foram muitas lives bacanas sobre temas bem interessantes, tá? E se tiver alguma sugestão de live também, nós estamos aqui abertos a sugestões, né? Porque vai chegando um tempo, gente, é 52 lives. Acho que assim a gente fica até um pouco repetitivo em alguns temas, né? Não dá como não ficar, porque nós estamos falando do quê? De Covid-19, de coronavírus, de doença, de esperança, tá? Então a gente vai acabar falando muitas vezes a mesma coisa, não quero ser repetitivo. Então surgiram temas, perguntas, colocações, para que a gente possa trazer sempre algo novo para as pessoas, né? Compartilhar coisas novas, informações novas. A de hoje, infelizmente, não foi muito boa, né? O Fábio, falando do Fábio, ele entrou aí, ó, Personal Cardio. Quem quiser seguir aí o Fábio Personal Cardio, dicas de atividade física em tempos de pandemia, o meu personal, que essa semana nem consegui fazer, né? Por conta da mudança, eu dei um cano no Fábio aí, né? Fabinho, vamos ver se amanhã, voltando do plantão,
eu consigo chamar você para a gente fazer atividade física em casa. A Fátima quer ver a live da Vera lendo sobre sonhos, então Fátima vai lá no YouTube. Ela já subiu ontem mesmo, anteontem mesmo, eu já subi a live com a Vera e aliás foi muito legal. Foi muito bacana, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se o pessoal está aí se colocando. Renata, se eu já constelei o Covid-19, não. O Covid-19 é muito grande para alguém constelar, né? É uma situação assim, tem gente que constela país, constela planeta. Eu acho que eu não sou desse tamanho, não. Eu acho que assim, me mantenho em temas mais aqui, né? Mais do dia a dia. Mas tem gente aí constelando, tá? E aí tem algumas coisas interessantes aparecendo. Eu diria que sem constelar, como eu trabalho com a sistêmica, e a sistêmica não precisa só ter constelação, né? A sistêmica a gente entende a dinâmica e a função, né? Então é o que eu tenho dito. Toda doença tem uma função. Eu como médico e psicólogo, atendo pessoas doentes de manhã, tarde, à noite e de madrugada quando eu estou de plantão, tá? Então, eu já sei, formando há bastante tempo, claro que eu estou aprendendo todo dia, ainda tenho bilhões de coisas a aprender. Eu sei muito menos do que eu ainda preciso saber, que eu sei que a doença tem uma função. Tá? Então, se eu adoeço, essa doença vem me mostrar alguma coisa, vem me alertar, vem puxar minha orelha, vem me dar um soco no estômago e por aí afora, para dizer assim, olha, acorda, tem alguma coisa que você não está fazendo direito, que você precisa olhar para outra coisa e agir diferente, agir mais como adulto e etc. Então, a hora que eu entendo isso, essa doença já cumpriu a sua função. Tá? Então, ela pode ser encaminhada para a cura. Enquanto eu não trabalhar a função da minha doença, ela não se cura. E isso também aparece nas constelações de doença. Pessoas que vêm constelar para entender por que adoecem de doenças graves, por que a família adoece do mesmo padrão de doença, várias pessoas e tudo mais. Então a gente, entendendo na constelação a origem dessa doença, se ela está identificada com algum excluído do sistema familiar ou com mortes do sistema familiar, enfim, com emaranhamentos diversos, a gente conseguindo entender isso, o próprio representante da doença perde a força e ele senta, ele às vezes sai do campo sistêmico, porque o entendimento da doença já foi feito e a sua função foi compreendida, tá? E aí, se para mim, pessoalmente, a doença tem uma função, quando tem uma doença do planeta, essa doença vem trazer uma função em termos planetários. Então, o que nós temos que aprender com essa doença? Gente, essa doença está nos ameaçando de morte. Ela está restringindo a nossa mobilidade. Ela está afetando os nossos relacionamentos. Ela está interferindo com o nosso financeiro, com a questão econômica do planeta, com os valores. Essa é a função da doença. Ela vem para nos sacudir e mostrar tudo isso. Se eu acordar, entender, agir no meu nível, no meu limite, dessa maneira, e todas as pessoas também fizeram a mesma coisa, tá? Se todos agirem sistemicamente, a doença terá cumprido a sua função e nós poderemos gradualmente voltar à normalidade, tá? Isso sem constelação, para mim, é um aprendizado, né? Renata está dizendo que sabe bem disso, com certeza, também fez o curso de constelação. Só que muitas pessoas não querem entender e nem aceitar, e sempre tem coisas cristalinas e claras, e sempre vai ter pessoas que não vão querer ver, entender, aceitar e seguir. Sempre tem os rebeldes, os revoltados, os do contra, os do não, e essas pessoas sigam o seu caminho, infelizmente afetam outros também. Sônia Toledo entrou, Cá dizendo, Cá Carvalho, infelizmente tem pessoas que não estão abertas para nova mudança sempre. Samantha, uma amiga minha, participou de uma constelação do Covid. Na constelação apareceu o planeta pedindo socorro. Gente, isso é óbvio, né? Agora que a gente está aqui, todo mundo muito mais restrito, emitindo muito menos poluentes no planeta, muito menos gás carbônico, monóxido de carbono, poluição, tudo está diminuindo. O planeta está, de alguma maneira,
se recuperando um pouco, né? Então é como se nós fôssemos a doença, nós humanos fôssemos a doença e o planeta, né? E nós somos o vírus do planeta. A hora que a gente está ficando mais quietinho, o planeta está se recuperando, está conseguindo lidar com a sua própria, com a poluição que nós geramos para o planeta, né? E aí a gente vê então que essa também é uma das funções da doença, é fazer com que a gente fique mais parado, um pouco mais tranquilos e o planeta também possa se recuperar. Eu li um artigo, né, dizendo que assim, hoje tem aparelhos muito modernos, né, que medem o movimento sísmico, né, o movimento da Terra. E esse movimento já se observava que durante a semana ele era muito maior, então as camadas se moviam, por quê? Por conta do deslocamento humano, do deslocamento de carros, de pessoas. Fim de semana era menor e agora está menor, né? Está menor esse movimento. Então, ou seja, nós estamos dando uma pausa para o planeta respirar um pouquinho. Então, os vírus do planeta Terra, estamos quietos, mais quietos, deixando o planeta se recuperar. Samanta, uma amiga, participou, já falei. O Zé Roberto entrou, o colega Zé Roberto pediatra, Maristela Romano, Helena Leide Rosa entrou. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Fátima Sadão está mostrando muitas coisas. Quem dera possamos aprender com tudo e evoluirmos. O momento de olhar para dentro, em primeiro lugar, e para fora como nunca antes. Perfeito, é o que a gente precisa fazer. Vamos fazer? Não sei. Alguns vão, alguns não vão. Alguns vão fazer 0%, outros vão fazer, não sei se alguém conseguirá fazer 100%, mas nesse intervalo vai ter de tudo, gente, de tudo. Desde os revoltados até os que vão ampliar a consciência. A Samanta, uma criança sentiu que precisava entrar e pediu para entrar. Ela disse que tinham várias crianças se comunicando com ela, dizendo que todos teriam de ficar de joelho em oração, lá na vivência, né? A Paula, nessa quarentena, tem estudado muito sobre sistêmica. Descobri que sou o problema das doenças da minha filha. Na verdade, sou a solução. Estou trabalhando o intra e o interpessoal. Perfeito, Paula, perfeito. Uma criança, falando sistemicamente, né, na linguagem das constelações, quando uma criança adoece numa família, ela está identificada com a dinâmica doentia, disfuncional da família. Então ela adoece para mostrar para o sistema que existe algo acontecendo que precisa ser visto e precisa ser transformado. É isso que a Paula está falando. Tá? As crianças tinham que preocupar mais com o próximo, a Samanta está falando. Exato, gente. Precisamos nos preocupar mais com o próximo. Pessoas que estão precisando e tudo mais. Carole Bron Machello entrou. Fernanda Queiro Gambion entrou. Bem-vindas. E nós já estamos aí com praticamente... Deixa eu ver. Nossa, o tempo já vai encerrar. Se a gente começou aqui às 4h30, né? Já são 5h15, um pouquinho depois das 4h30. Estamos caminhando para o nosso encerramento. A Paula está dizendo, descobri o quão prejudiquei minha filha. Paula, se você descobriu isso, que bom, porque daqui para frente você não vai precisar mais prejudicá-la, a si própria e a sua filha. Então, se você descobriu essa dinâmica disfuncional na sua relação com a sua filha, é porque, claro, que tem uma dinâmica disfuncional sua com sua mãe, talvez a da sua mãe com a mãe dela. Então, na maternagem desse sistema, provavelmente existem alguns emaranhamentos. E você, sendo a buscadora do sistema, poderá transformar essa situação. Que bom, que bênção. Então, não é para ter culpa, para se sentir culpada, para ficar se criticando. Simplesmente, isso vai acontecer para que você possa olhar, entender essas dinâmicas e para que você possa mudar as dinâmicas de relacionamento de você para frente e de você para trás. Maravilha, tá? Aí a Paula está dizendo que é muitos talvez, provavelmente gerações, né? Que aí com dificuldades, com questões. Gente, qual família? Vocês conhecem uma família saudável, funcional? Fala assim, a minha. Mentira, nenhuma de nós, nenhuma família nossa é funcional. Todas as nossas famílias são disfuncionais, ok? Tá? Normal, faz parte. Nós estamos aqui para aprender. Se nós já tivéssemos aprendido tudo que tinha para aprender, talvez a gente estivesse em outro plano, em outro nível, em outro local, ok? Para quem acredita, né? A Eliana está dizendo para eu chamar a Leni. Sim, a Leni está na minha lista. Vou entrar em contato com ela.
Leni Almeida, numeróloga, para um tema interessante. Pode deixar, Eliana. A Renata está dizendo forte abraço, serenidade. A Fátima está dizendo, Paula, não olhe para isso, você admite culpa e sem agradecer pela consciência em relação a isso. É exatamente, foi o que eu falei. A culpa, gente, a culpa só nos coloca no mecanismo de tiranização, de vitimização e de vilanização, triângulo dramático, tá? Eu percebi que eu fiz mal para alguém, o que eu faço? Sinto muito, a partir de agora eu vou fazer o que eu puder para mudar, para transformar esse tipo de relação, tá? E vou procurar reparar os meus erros, né? Ficar desculpa, me desculpa, tira a minha culpa, desculpa. Não quero pedir desculpa para ninguém, mas eu quero dizer sinto muito para todos que eu prejudiquei. Desculpa é assim, você tira a minha culpa. Sinto muito, eu assumo, eu sinto muito pelo que eu fiz. É bem diferente o contexto, ok? Perdão também, tem que tomar muito cuidado com essa palavra perdão. Fala assim, olha, eu prejudiquei você demais, fiz muita coisa ruim para você, me perdoa. E se a pessoa não conseguir me perdoar, ela está tão machucada e ela não consegue, e eu joguei a responsabilidade em cima dela, ou seja, coloquei mais um peso em cima dessa pessoa, então perdão, embora todo mundo fale que é maravilhoso e lindo, perdoar, né, tem que se tomar cuidado com como a gente lida com perdão, se é como adulto ou como criança, tá? Então, se alguém me faz mal, eu falo assim, eu te perdoo, eu também tiro a possibilidade da pessoa reparar o seu erro. Então eu não vou ficar preso na dor daquilo que aconteceu, mas a pessoa precisa reparar o seu erro para que possa voltar a haver um equilíbrio de troca na relação, ok? Isso são maneiras sistêmicas de se olhar para culpa, perdão, desculpa, tá? Espero que vocês tenham entendido a maneira como isso é colocado, porque para mim também confundiu bem no começo, agora eu já consigo entender um pouco melhor sobre tudo isso. Tá, Porlândia entrou, Carol Brontiel dando ok. Oi, Fátima, culpa justificativa não leva a lugar nenhum. Olha, nós precisamos agir, né? Se eu reparo que eu faço uma coisa errada, então eu reparei, percebi, sinto muito, eu vou fazer melhor daqui para frente, não vou persistir nos meus erros. Se eu já errei, errei. Errei quantas vezes? Milhares, bilhões de vezes errei, erro todo dia. Mas aí não vou ficar errando coisas antigas, né? Então eu fiz sempre uma coisa errada, agora eu percebi, aí amanhã eu continuo fazendo o mesmo erro. Então aí não tem cabimento, então não quero melhorar. Mas errar coisas diferentes e novas, coisas que eu não sabia, eu posso errar sim, como ser humano. Tá? Não é justificando não, mas é reconhecendo a minha falibilidade, a minha humanidade. E daqui para frente vou errar coisas novas, não vou errar mais aquilo que eu já errei. Tá? E se eu errei e puder reparar o meu erro, muito bom, espero que eu possa reparar todos os meus erros. Fabi de terapeuta entrou, nós já estamos caminhando aí para o nosso encerramento, já estamos aí com quase 50 minutos de live. Gá Porlandi, como perdoar a si mesmo? Maravilha, isso é uma pergunta muito interessante. Perdoar nós mesmos não significa fazer assim, eu me perdoo, esqueci tudo que eu fiz, vou fazer tudo de novo. Ou ficar pedindo, olha, desculpa gente, olha, fiz isso e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então, perdoar a si mesmo é olhar, admitir tudo que a gente fez de errado, que a gente sabia, não sabia, fez intencional, fez não intencional. Muitas vezes eu posso ter prejudicado outros até intencionalmente, né? O ser humano tem o lado sombra e o lado luz, então, de repente, a minha sombra é maldosa, invejosa, egoísta, sei lá, né? Maliciosa. Então, se eu reconheço isso, a partir de agora, e isso é um valor para mim, a partir de agora eu posso transformar, eu posso mudar. Então, se eu reconheci, me perdoo da seguinte maneira, eu reconheço tudo que eu fiz de ruim até hoje, não vou ficar me martirizando por isso, não vou ficar me chicoteando, eu vou procurar lidar com os meus erros, sem ficar me culpando e fazer algo para reparar. A reparação, então tem culpa e reparação, né? Reparação, eu sei do que fiz de errado, vou procurar reparar o meu erro. Se eu reparar o meu erro de alguma maneira, aquela situação fica equilibrada, tá? Fiz o erro, prejudiquei e depois eu reparei. E não repito mais, não faço de novo. E aí eu posso perdoar a mim mesmo, seguir em frente, tá? Seguir em frente, recomeçando. Eu creio que é assim que a gente pode perdoar a nós mesmos. Acá perguntando se tem muitos médicos infectados trabalhando mesmo assim. Não desconheço isso. Se o médico está infectado, ele tem que se afastar. Imagina, né?
Se eu vou trabalhar, se eu estou infectado, eu vou trabalhar atendendo outras pessoas que não estão. Então eu estou sendo um vetor de contaminação. Isso não pode acontecer, tá? Os médicos também têm que ter a consciência disso, tá? Regina, super difícil, mas se a gente se propõe a não carregar o lixo alheio, nem precisamos que alguém se desculpe com a gente, mas é um exercício difícil. Então a gente não precisa que os outros se desculpem. Se alguém pedir desculpa para mim, é para eu tirar a culpa dele. Eu não vou tirar a culpa de ninguém. Eu não tenho nada a ver com o que o outro fez. Você me prejudicou? Ok. Você procure reconhecer isso e fazer algo para reparar para mim o seu erro. É o que eu espero. Não quer fazer? Problema seu. Fique com sua atitude, fique com o seu erro. Tá? Tudo tem consequência no universo. Tá? Se eu prejudicar alguém, se eu fizer algo de mal para alguém, aliás, sistemicamente olhando, eu faço parte do sistema do outro. Tá? Se eu fizer o bem para alguém, eu também faço parte do sistema do outro, mas de uma maneira positiva. E aqui, de uma maneira negativa. Então a gente vê pessoas que prejudicaram outras pessoas, por exemplo, roubaram, pessoas que se favoreceram de escravidão, né? Então todos esses tipos de comportamento, né, em que eu tive lucro, ganho em cima do prejuízo de outro, em cima da morte de outras pessoas, eu já passo a fazer parte do sistema dessa pessoa. E mais à frente, né, nesse emaranhamento, eu ou descendentes meus vão ter que reparar o erro com esse sistema que foi prejudicado, mesmo que a gente não saiba disso, tá? Então muitas vezes hoje as pessoas apresentam problemas financeiros, problemas com a prosperidade, problemas profissionais que tem a ver com essa dinâmica, tá? Que alguém no meu sistema familiar prejudicou o sistema de outra pessoa e agora eu tenho que reparar, mas isso é injusto, não fui eu que fiz, foi outro lá, sei lá, meu avô, meu bisavô, alguém que fez. Sistema, gente, sistema. A teoria dos sistemas fala que todos estão interligados, interdependentes e caminham para um objetivo comum, né? Então isso quer dizer que não é que eu sou culpado, mas essa dinâmica está no meu sistema familiar, alguém do meu sistema familiar provocou isso, então eu preciso resgatar isso, ajudar as pessoas, tá? Quem foi prejudicado precisa ser compensado e eu posso fazer isso hoje, né? Então esse é o entendimento que nós temos sistêmico da culpa, da reparação, emaranhando e ligando sistemas familiares, tá bom? A Regina dizendo que sim, é um bate-volta, é verdade, bate-volta, ação e reação. Fátima dizendo que perdoar não é ausência da responsabilidade, mas reconhecer que é imperfeito e errante aprender sempre. Perfeito, dinâmica do eterno aprendiz, é isso mesmo. Máscara Nobre entrou, a Luísa CS, Rosana Rodrigues entrou também, tá? E a Paula dizendo sim, obrigada, Fátima e doutor. Eu, graças a Deus, estou sempre em construção emocional e sem culpas, por isso disse que sou a solução. Hoje tenho ciência e posso mudar. Exato, está participando dos cursos de consciência sistêmica, né, Paula? É o caminho. Para mim, eu aprendi muita coisa, ainda tem muito a aprender, mas eu pude mudar totalmente minha visão de mundo sobre os relacionamentos e tudo mais quando eu conheci a consciência sistêmica, as constelações, tá? Para mim foi fantástico entender as leis da vida, as ordens do amor do Bert Hellinger, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca nas relações. Isso mudou toda a minha vida e mudou todos os meus resultados de vida também, profissionais, pessoais, financeiros, de relacionamento. Mudou tudo, gente. É um caminho fantástico para mim, pelo menos, ok? Encaminhando aí para o nosso encerramento. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou mais alguma questão, nós estamos por aqui ainda e vamos encaminhando. E amanhã, sábado, teremos a nossa live aí de fim de semana. Será a live 53. Ô, gente, conta a live, hein? Não sei como é que vocês ainda me aguentam aqui falando todo dia por 1 hora, mas é um compromisso. Eu me comprometi. E compromisso é compromisso, né, gente? É uma dívida e eu fico muito honrado em contar com a presença de vocês, muito feliz de poder de alguma maneira trazer algo de positivo para vocês e receber algo de vocês que é muito positivo também, tá? Então quando vocês participam, colocam suas dúvidas, colocam suas dicas, eu me sinto muito feliz por poder compartilhar, né? Estar junto com todos vocês, tá bom? À noite estarei de plantão hoje, amanhã, então rezem por mim, por todos os profissionais da linha de frente. Precisamos estar bem para continuar atendendo as pessoas e vamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Fiquem bem.
Sintam-se fortemente abraçados, estou com muita vontade de dar um abraço em vocês e nós, se Deus quiser, em breve poderemos nos abraçar. Um beijo no coração, cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara e bênçãos aí o pessoal está colocando, agradecendo, eu que estou agradecendo, tá bom? Fiquem todos bem. Amanhã, se Deus quiser. Andréia, um beijo na sua mãe. Tá bom? Então, amanhã, 15h30, se não houver nada. Hoje eu tive que atrasar um pouquinho a live, mas 15h30, se Deus quiser, estaremos juntos em mais uma live, tá? Cuidem-se, gente. Um beijão no coração para vocês. Tchau, até mais.